Você já percebeu que talvez o problema não seja a sua vida, mas a forma como você está reagindo a ela todos os dias? Enquanto você tenta mudar o mundo, sua mente continua repetindo os mesmos padrões que te enfraquecem silenciosamente. E é exatamente por isso que você se sente preso, mesmo quando tudo parece normal por fora. O estoicismo revela algo que quase ninguém quer encarar. O inimigo nunca foi externo. Hoje você vai ouvir 10 lições de superação, que vão desmontar suas crenças e forçar você a enxergar a verdade. Porque quem entende isso, nunca mais vive do mesmo jeito. Lição 10. Você não sofre pelo que acontece. Você ainda acredita que é o acontecimento que destrói sua paz. Mas isso é uma ilusão antiga que mantém sua mente aprisionada no mesmo ciclo de dor. O estoicismo ensina que não é o fato em si que te fere, mas a interpretação que você escolhe dar a ele, e isso muda completamente o jogo interno da sua vida. Quando você perde alguém, um trabalho ou uma oportunidade, o que realmente te quebra não é a perda, mas o significado que sua mente distorcida cria sobre isso. Se você controla a interpretação, você controla o sofrimento, e se você não controla isso, você está sempre refém do externo. A verdade é dura. Ninguém está te destruindo de fora. Você está se destruindo por dentro, com pensamentos automáticos que você nunca questionou. E enquanto você não perceber isso, vai continuar entregando seu poder mental para tudo o que acontece ao seu redor. Lição 9. O que você não controla não deve controlar você. Você insiste em gastar energia tentando mudar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. E é exatamente isso que te esgota por dentro. O estoicismo não pede que você desista da vida. Ele pede que você pare de lutar batalhas impossíveis. Tudo o que está fora do seu controle, pessoas, opiniões, resultados, passado, acaso, continua existindo mesmo quando você se desespera. A única coisa que realmente te pertence é a forma como você reage a tudo isso. E ainda assim, você entrega essa única posse como se não tivesse valor. Cada vez que você se irrita com o que não pode mudar, você está assinando um contrato de desgaste emocional gratuito. A mente estoica não é fria, é lúcida. Ela sabe onde vale a pena investir energia. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais perde controle sobre si mesmo. E isso cria um ciclo silencioso de ansiedade que você chama de vida normal. Mas não é normal viver em guerra com o que não depende de você. É apenas hábito mental desorganizado. Quando você aceita limites reais, você não perde poder, você recupera força. Porque energia focada no que importa transforma, enquanto energia dispersa destrói. E no final a pergunta é simples. Você quer controlar tudo ou finalmente controlar a si mesmo? Lição 8. A dor é inevitável. O sofrimento é uma escolha mental. Você ainda confunde dor com sofrimento, como se fossem a mesma coisa. Mas essa confusão é o que te mantém preso em ciclos emocionais repetidos. A vida vai te atingir de qualquer forma. Perdas vão acontecer. Pessoas vão partir, planos vão falhar. Isso não está em discussão. O ponto central do estoicismo é outro. O que você faz dentro da sua mente depois que isso acontece? A dor é um evento real, imediato, inevitável. Mas o sofrimento é a história que você começa a repetir sobre esse evento. E essa história pode te destruir por dentro por anos. Você não sofre porque caiu. Você sofre porque continua caído na mente, revivendo o impacto o tempo todo. Isso cria uma prisão invisível, onde o passado nunca termina. Enquanto você alimenta essa narrativa, você prolonga aquilo que já passou. O estoico não nega a dor, ele recusa a amplificação mental dela. Porque quem entende essa diferença para de entregar energia para o que já deveria ter sido encerrado. Sofrer não é sinal de profundidade emocional. Muitas vezes é apenas falta de domínio interno. E quando você percebe isso, você ganha uma liberdade que ninguém pode tirar de você. Lição 7. Você não precisa vencer o mundo, precisa vencer suas reações. Você foi ensinado a acreditar que precisa vencer tudo ao seu redor para finalmente encontrar paz. Mas isso é exatamente o que te mantém em guerra constante. O estoicismo inverte essa lógica. A batalha real nunca foi contra o mundo. Foi contra suas próprias reações automáticas. Cada vez que alguém te provoca e você perde o controle, não é o outro que vence, é você que se abandona. Porque o mundo sempre vai ter caos, injustiça, atraso, rejeição e frustração. Isso não vai desaparecer para se adequar ao seu desejo. O problema não é o que acontece, é o impulso que você não controla depois que acontece. E esse impulso te domina mais do que qualquer pessoa externa. Quando você reage sem consciência,
você entrega o volante da sua vida para o ambiente. O estoico aprende a pausar internamente antes de agir externamente. E essa pausa muda tudo. Não é sobre ser passivo, é sobre ser consciente. Quem domina a própria reação não precisa dominar ninguém fora de si. Porque não existe vitória maior do que continuar em paz mesmo, quando tudo tenta te tirar dela. E no final, você percebe que nunca precisou lutar contra o mundo, apenas contra a desordem dentro de você. Lição 6. A opinião dos outros só tem o poder que você entrega. Você ainda vive como se estivesse sendo constantemente observado e julgado. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está ocupada demais consigo mesma para pensar tanto em você assim. Mesmo assim, sua mente continua criando um tribunal imaginário onde você sempre está em julgamento. E o mais perigoso disso é que você mesmo vira o seu próprio acusador. O estoicismo ensina que a opinião dos outros não atravessa sua pele, ela só entra quando você abre a porta. Cada crítica que te desestabiliza revela mais sobre o controle que você ainda não tem sobre si do que sobre quem falou. Você não pode impedir que as pessoas opinem, mas pode impedir que isso determine quem você é. Quando você depende da aprovação externa, você se torna refém de algo instável, porque opiniões mudam o tempo todo. Hoje te elogiam, amanhã te ignoram, depois te criticam e você continua oscilando junto. Isso não é vida, é reação em cadeia emocional. O estoico não busca aprovação, busca coerência interna. Porque quando sua identidade depende do olhar dos outros, você nunca está seguro dentro de si. E no momento em que você para de entregar esse poder, o mundo continua falando, mas você finalmente aprende a não se perder em cada palavra. Lição 5. Perder não é fim, é a quebra da ilusão de controle. Você ainda trata perdas como se fossem injustiças pessoais, como se a vida tivesse quebrado um contrato com você, mas isso revela uma expectativa que nunca foi real. O estoicismo te confronta com uma verdade desconfortável. Nada do que você tem está realmente sob seu domínio absoluto. Pessoas mudam, caminhos se fecham, oportunidades desaparecem, e isso não é exceção, é regra da existência. O problema não é perder, é acreditar que você tinha posse permanente sobre algo instável. Quando você sofre uma perda, não é apenas o objeto ou pessoa que você perde, mas a ilusão de controle que sustentava sua segurança emocional. E isso dói mais do que a própria ausência. O estoico não se desespera porque entende que tudo na vida é temporário por natureza. E ao invés de se apegar como se pudesse congelar o tempo, ele aprende a valorizar enquanto existe, sem depender da permanência. Porque apego é a tentativa de transformar o transitório em eterno. E isso sempre termina em frustração. Perder nesse sentido não é destruição, é revelação. Revela o quanto você ainda estava preso a algo que nunca foi garantido. E quando você entende isso, você não se torna frio, você se torna livre da expectativa que te quebrava em silêncio. Lição 4. Disciplina emocional. Vale mais que qualquer motivação. Você ainda depende de motivação para mudar sua vida, mas isso explica por que você começa tanto e termina tão pouco. A motivação é instável. Ela aparece quando tudo está fácil e desaparece no primeiro desconforto. O estoicismo não confia em emoção passageira, ele confia em disciplina construída. Porque não é o sentimento que te transforma, é a repetição do que você faz mesmo sem vontade. Toda vez que você espera estar bem para agir, você está entregando o seu futuro ao seu estado emocional do momento. E estados emocionais mudam o tempo todo. A disciplina emocional é a capacidade de agir com clareza, mesmo quando sua mente quer desistir. Isso significa não negociar com impulsos que te enfraquecem. Você não precisa se sentir pronto, precisa ser consistente. E consistência vence qualquer explosão de motivação. A maioria das pessoas não falha por falta de talento, falha por depender de energia emocional para fazer o básico. O estoico entende que controle interno não é luxo, é necessidade, porque quem não domina suas emoções é dominado por elas. E quando você para de esperar sentir vontade, você finalmente começa a construir resultados que não dependem do seu humor. Lição 3. Quem reage com raiva perde 2 vezes. Você ainda acredita que a raiva te protege, mas na prática ela só te expõe e te enfraquece ao mesmo tempo. O estoicismo mostra uma verdade dura. Quando você reage no impulso, você já perdeu o controle antes mesmo de perceber. A situação externa pode até ter sido injusta, mas a forma como você responde define se você sai maior ou menor dela.
A raiva te dá a sensação de poder, mas na verdade ela sequestra sua clareza. E sem clareza, você não toma boas decisões, apenas descarrega a emoção. Depois que passa, sobra o arrependimento e o desgaste interno. Isso é perder duas vezes, perder o momento e perder a paz depois. O estoico não ignora a provocação. Ele apenas não permite que ela governe sua reação. Porque quem te irrita não tem acesso direto à sua mente, só entra se você permitir. E cada vez que você cede à raiva, você treina sua mente a ser reativa, não consciente. Isso cria um padrão, onde qualquer pequeno gatilho vira um grande descontrole. O verdadeiro domínio não é nunca sentir raiva, é não obedecer a ela. E quando você aprende isso, ninguém mais consegue te manipular pelo seu impulso. Lição 2. Sua mente é o campo de batalha real. Você ainda procura inimigos fora de você, como se a vida estivesse te atacando de todos os lados, mas o verdadeiro conflito nunca esteve no mundo externo. O estoicismo revela algo desconfortável. A batalha mais importante acontece dentro da sua mente, todos os dias, em silêncio. É ali que pensamentos automáticos tentam te dominar, te empurrando para medo, impulsividade, ansiedade e fuga. E se você não percebe isso, você não está vivendo, está apenas reagindo ao que passa por dentro de você. O mundo externo só influencia até onde sua mente permite. Cada pensamento não questionado vira uma ordem disfarçada, e você obedece sem perceber. É assim que a maioria das pessoas perde o controle da própria vida sem nem notar. O estoico aprende a observar a mente antes de obedecer a ela, porque nem tudo que você pensa é verdade, e nem tudo que você sente merece ação imediata. Quando você não governa sua mente, ela governa você com ruído constante. E esse ruído vira ansiedade, confusão e decisões ruins repetidas. A liberdade começa no momento em que você percebe que pensar não é o mesmo que agir. E quando você assume esse controle interno, o mundo deixa de te dominar por dentro, mesmo quando continua o mesmo por fora. Lição 1. A maior superação é parar de ser refém de si mesmo. Você ainda pensa que superar a vida é vencer pessoas, problemas ou circunstâncias, mas isso é apenas a superfície da sua luta real. O estoicismo vai direto ao ponto mais profundo. A maior prisão nunca foi externa, sempre foi interna. Não é o mundo que te limita, são os impulsos, medos e pensamentos descontrolados que você aceita como verdade sem questionar. A verdadeira superação não é conquistar tudo ao redor, é deixar de ser governado pelo caos dentro de você. Porque enquanto suas emoções mandam em você, você não tem direção, apenas reação. E uma vida baseada em reação nunca é uma vida em liberdade. O momento em que você começa a observar seus próprios pensamentos em vez de obedecer automaticamente a eles, algo muda radicalmente. Você deixa de ser escravo das suas próprias oscilações internas. Isso não elimina os problemas externos, mas elimina o poder que eles tinham sobre sua estabilidade. O estoico entende que liberdade não é ausência de dificuldade, é domínio sobre si mesmo em meio a ela. E quando você chega nesse nível, você não precisa mais vencer o mundo, porque você finalmente venceu o único inimigo que sempre te acompanhou. Você mesmo sem consciência. Você já percebeu que mesmo depois de entender tudo isso, o que realmente te prende não é falta de conhecimento, mas falta de aplicação diária? O estoicismo não é uma filosofia para ser admirada. É uma filosofia para ser vivida quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas acredita que vai mudar quando estiver pronta. Mas esse momento nunca chega, porque a mente sempre encontra uma nova desculpa para adiar o domínio de si mesma. A verdade é que superação não acontece em um grande evento, mas em pequenas escolhas repetidas contra seus próprios impulsos. Quando você entende isso, para de esperar motivação e começa a construir caráter. E caráter não se forma na facilidade. Se forma na resistência silenciosa do dia a dia. Cada vez que você não reage, não se desespera, não se entrega ao impulso, você está vencendo uma guerra invisível. E ninguém vai te aplaudir por isso, porque ninguém vê. Mas é exatamente aí que mora a transformação real. O estoico não busca validação, busca evolução interna constante. E no final a pergunta que fica não é o que o mundo fez com você, mas o que você fez consigo mesmo em cada momento de escolha.